Luciana, o escritório montou para comemorar o Dia da Mulher, a Semana da Mulher. E nós convidamos, então, 5 personalidades da nossa sociedade e que têm um envolvimento muito próximo com as mulheres e que inspiram outras mulheres. E é por isso que você está aqui, por ser promotora de justiça, já há 23 anos, né? 23 anos e à frente da 21ª Promotoria, que trata, então, dos crimes dolosos contra a vida e do Tribunal do Júri. Para você que é mãe, para você que é mulher, são crimes muito pesados, sensíveis à sociedade, porque tratam da violência contra a própria vida, que é o bem maior de toda a sociedade do ser humano. Para você como mãe, como é trabalhar com esses crimes atuando na 21ª Promotoria? Muito obrigada primeiro pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui. É muito difícil, porque eu vejo lá, do meu ponto de vista como promotora de justiça, como que o crime afeta toda a família. Não afeta só aquela vítima, que infelizmente se for, mas principalmente toda a estrutura ao redor, toda uma família. Eu digo muito nos tribunais dos júris que eu faço, que quando uma pessoa morre através de um homicídio, por conta de um homicídio, a família morre junto também. Porque nunca mais vai ser da mesma forma, por mais que você peça uma pena de acordo com a lei, que haja condenação, não vai trazer aquela vida de volta, né? E hoje em dia, está cada vez mais, assim, aumentou muito o número de delitos contra as mulheres, de feminicídios, e isso afeta muito mais uma família. Porque quando uma mãe é assassinada, nós temos as crianças que ficaram órfãs, tem toda uma estrutura, a mulher é a base da família, né? Então tem toda uma estrutura que perdeu a base. E quando a gente fala, em termos de Brasil, que mais de 70% dos lares são chefiados por mulheres, e as mulheres que criam seus filhos unicamente, apenas a figura materna, que além de criar os filhos sozinha, ainda dá o provimento para aquela família, né? Então, quando uma mãe morre por um feminicídio e ela é a pessoa que dá, provê aquela família, que trabalha, que sustenta, que cuida daquelas crianças, então assim, é muito difícil. Você desestruturou toda essa unidade familiar. A unidade familiar, essas crianças muitas vezes presenciaram aquele feminicídio, apesar de estar na lei um aumento de pena por conta disso, quando a criança presencia o assassinato da sua mãe, o feminicídio da sua mãe, mas nós temos toda essa questão singular. Essa criança muitas vezes presenciou o crime, ela vai ter dificuldades na escola, ela vai ter dificuldades psicológicas, ela vai ter todo um atendimento para ela que não só naquele processo criminal, que a condenação que vai muito além da condenação daquele crime, né? Vai muito além da condenação por aquele delito. A alteração da legislação penal, que incluiu o feminicídio como uma circunstância qualificadora, alterou de alguma maneira isso? O número de feminicídio diminuiu por isso? De homicídio, né, contra a mulher diminuiu por isso ou não? O fato de a gente incluir como qualificador o feminicídio, a gente tem visto em alguns locais uma redução do feminicídio. Mas essa redução é muito menos por conta de estar na lei, porque antes a gente punha como homicídio com qualificadores. Foi importante ser essa introdução, importantíssima. Por quê? Porque quando você dá nome ao problema, você faz o diagnóstico desse problema, é mais fácil para você enfrentar isso. Então foi para dar visibilidade a essas mortes de mulheres, que eram muitas, assim, na nossa população, no mundo todo, mas no Brasil principalmente a gente tem dados altíssimos de violência contra a mulher. Então a gente precisava dar visibilidade para isso. Quando a gente dá visibilidade, chama a atenção não só da sociedade civil, mas principalmente das autoridades. Então, para que sejam criadas políticas públicas. Então, por que está havendo a redução? A lei de 2015, em alguns locais está havendo a redução. Porque houve, na esteira não só da lei, que a lei foi uma determinação internacional de convenções que o Brasil assinou, principalmente a Convenção de Belém do Pará, de que o Brasil se comprometeu de enfrentar a violência doméstica e familiar contra a mulher, contra as mulheres e meninas, né? Todos os tipos de violência. Então, por isso que teve que criar a Lei Maria da Penha primeiro e a Lei do Feminicídio. Então, assim, foi em consequência desses tratados internacionais, mas principalmente com a criação da lei, a introdução na nossa lei penal, o nosso Estado teve que fazer políticas públicas. Então, nessa esteira vieram políticas públicas, não só do governo federal, mas dos estados, dos municípios, leis estaduais e municipais, e políticas públicas conjuntamente para o enfrentamento
desse problema, com a criação aqui de patrulhas Maria da Penha, melhoria das delegacias especializadas da mulher, aumento das delegacias nos estados, muitos municípios não tinham, então houve uma ampliação das delegacias especiais. Estruturou, né? Deu uma estrutura para que a mulher pudesse se sentir salvaguardada quando passasse por uma situação dessa. Exatamente. Então, assim, o fato da gente identificar o problema e ele estar tão caro aos legisladores, à nossa população, que teve que ser introduzido no nosso Código Penal. Então, a gente deu um nome para o não é qualquer homicídio, é um feminicídio. O feminicídio nada mais é da mulher ser morta pelo simples fato dela ser mulher. Então, assim, é uma situação mais gravosa que a sociedade então, se atentou para isso e tem cobrado também dos administradores públicos de fazerem políticas públicas e cumprirem com essas políticas públicas, delas se tornarem políticas de Estado, não políticas de governo, mas políticas de Estado para serem implementadas e terem continuidade. E essas condenações, elas vêm através do Tribunal do Júri. Através do Tribunal do Júri. E o júri, então, é formado por pessoas do povo. Sim. O aumento do índice de condenações, eu posso, então, concluir que a nossa sociedade ela não tolera mais esse tipo de violência. Nossa sociedade não tolera mais esse tipo de violência, não vê mais como a normalização dessa violência, mas, no entanto, a gente ainda continua reproduzindo no nosso dia a dia falácias de que não há condenação, de que a medida protetiva não adianta de nada, de que não adianta a mulher procurar uma delegacia especializada à mulher. Então, assim, são algumas falácias que muitas vezes a gente ouve ser reproduzidas na nossa sociedade. Muitas vezes a gente reproduz isso, não adianta nada. Às vezes falam pra mim, não adianta nada você ir lá na delegacia, ou não adianta nada a medida protetiva. Muitas vezes até sem ter o conhecimento. Sem embasamento. Tem embasamento legal, sem conhecimento. A gente tem comprovações em pesquisas, várias pesquisas no Brasil e no mundo todo também, de quando a mulher ela procura ajuda, ela consegue barrar o ciclo de violência. Quando ela tem medida protetiva, é muito mais difícil de se chegar ao feminicídio. Então, assim, não é só o fato dela procurar uma delegacia especializada, de ter uma medida protetiva, mas principalmente de ajudar também na fiscalização. E esse papel de auxiliar na fiscalização dessa medida protetiva, a gente não deve deixar só para as autoridades, para as polícias, para a patrulha, mas principalmente como sociedade. Porque a partir do momento que eu sei que a minha vizinha ela tem uma medida protetiva, e eu estou vendo o agressor ir lá, incomodar, e às vezes vai lá a patrulha Maria da Penha, porque a patrulha ela vai, ela pergunta para a mulher, porque às vezes essa mulher não identifica, ela não fala, olha, continua vindo aqui, porque ela está com medo, ela está sendo ameaçada de morte, ela tem medo pelos filhos. E qual que é o papel da patrulha? A patrulha vai lá, conversa com essa vítima, ela conversa com os vizinhos, conversa com os familiares. Então a gente não pode também, enquanto sociedade, se omitir. Se calar. Se calar. Você falou da Patrulha Maria da Penha. Esse foi um projeto que você desenvolveu e ele foi, inclusive, premiado recentemente pelo CNJ. Vamos falar mais dele? Nós temos no nosso estado, né, em Campo Grande, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que é formada por guardas municipais. Em cerca de mais ou menos 3 anos eu fiz um projeto quando a gente trabalhava na Casa da Mulher Brasileira como promotora lá, que chama Patrulha. Então, qual que é a intuição desse projeto, né, a finalidade desse projeto? São capacitações continuadas para os guardas municipais que trabalham na Patrulha Maria da Penha, que é na fiscalização das medidas protetivas, e também para os policiais militares que trabalham no PROMUS, que é o Programa Mulher Segura, que também faz fiscalização de medidas protetivas. Esse projeto teve uma ampliação e acabou que comecei a fazer capacitação para todos os guardas municipais do município de Campo Grande. Por quê? Porque não só os guardas municipais que integram a Patrulha Maria da Penha fazem esse papel de fiscalização. Quando uma medida protetiva é fiscalizada, ou quando uma mulher liga falando que está sofrendo uma violência doméstica, vai a guarda municipal, a viatura da guarda municipal mais próxima daquela mulher para dar atendimento, e o mesmo ocorre no caso da polícia militar. É sempre a viatura mais próxima. Então, nós entendemos que a capacitação tem que ser para todos os policiais e para todos os guardas municipais. Então, essa capacitação é feita, a gente faz um cronograma de palestra, um cronograma de atendimentos para a guarda municipal e para a polícia militar. Deu uma paradinha durante a pandemia por questões naturais, né? Mas essa capacitação é feita, inclusive, nos cursos de formação, tanto da Polícia Militar quanto da Patrulha Maria da Penha. São formações continuadas de capacitação para o atendimento humanizado, para falar sobre a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, para fazer estudos de caso.
é nessa intenção de dar um melhor atendimento para as mulheres e para a população em geral. E para que os homens também conheçam sobre violência e não pratiquem violência contra as mulheres. Sim, são vários projetos, não só esse meu, mas vários projetos do Ministério Público, inclusive projetos do município, do estado, como é o caso do Maria da Penha Vai Escola, nesse sentido de que a população consiga identificar os tipos de violência, saiba mais sobre a Lei Maria da Penha, sobre a Lei do feminicídio, sobre as medidas protetivas, sobre as outras medidas cautelares que a mulher pode pedir para a justiça judicialmente para que melhore essa situação, para que ela consiga sair dessa situação de violência, né? Então são feitas palestras em escolas, qualificação com os professores, com os estudantes. Então toda a informação que a gente consiga levar para a população, não só através da mídia, mas nas universidades, e através de vários projetos, não só no ambiente do Ministério Público Estadual, como do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, do próprio sistema de justiça, a OAB parceira nesses projetos, sempre apoia, inclusive o Maria da Penha Vai Escola, que é do Estado, a OAB sempre participou fazendo palestra nas escolas, auxiliando. Então, assim, é uma ação conjunta de várias instituições no sentido de a gente aprimorar não só o serviço que a justiça faz para a população, mas principalmente de auxiliar também a prevenção. Eu vi o último relatório do Atlas da Violência, 2021, foi o último, e me chamou a atenção porque é uma característica dos crimes contra a mulher, da violência contra a mulher acontecer dentro de casa. Então, assim, parece uma verdade dizer que a casa não é o lugar mais seguro para a mulher. Para uma mulher, por isso que a gente tem que estudar sobre violência de gênero, sobre gênero. Os homens, quando é homicídio, que a vítima é homem, eles morrem onde? Em bar, em locais públicos, no trabalho. Fora de casa. Fora de casa. E a mulher, o risco maior para uma mulher de ser vítima é no interior da sua própria casa. E quando eu falo mulher, não são só as mulheres adultas, as meninas também. Então, onde elas são mortas, onde elas sofrem violência sexual. Então, é muito mais fácil, né? Os casos ocorrem muito mais no interior dos seus próprios lares. Então, para isso que a gente precisa de uma mudança de cultura também. De que as mulheres e meninas possam se sentir seguras no interior dos seus lares. Que é o local que elas deveriam estar mais seguras, que é no interior da sua família, da escola, em locais privados que deveriam dar, onde elas têm um círculo de familiar, um círculo de amizade, um círculo de proteção, que esse círculo de proteção deveria realmente dar confiança e dar a proteção, né? Sim. Então, por isso que muitas vezes as mulheres não identificam essa violência, ou não contam sobre essa violência, porque está no interior da própria família. Ela não quer prender o pai dos filhos, não quer que o pai do filho seja preso, não quer que perca o sustento da família. Não, muitas vezes a própria criança não conta, porque foi um familiar que praticou a violência, tem medo da família ser ameaçada, tem medo de acontecer alguma coisa com o resto da família, tem medo de não ser, tem medo assim de que a própria família não acredite no que ela está falando. Então, por isso que a sociedade como um todo tem um papel fundamental, principalmente as escolas. Mas assim, a sociedade ela evolui, né? Campo Grande não é a mesma de quando nós nos formamos. Tá? Tem muita informação, tem muita desinformação também. Mas ainda assim, a mulher resiste em denunciar o seu companheiro? Sim, ainda assim. Apesar da gente ter a Casa da Mulher, já estamos aí para 7 anos a Casa da Mulher Brasileira, a primeira Casa da Mulher Brasileira, que eu acho assim que para nossa capital foi muito bom. Nossa, um marco. Se a gente, apesar da gente ter tido um decréscimo dos feminicídios ainda ser alto, mas se a gente pensar que nós temos em torno de 5 a 6 mil medidas protetivas por ano, é muito alto. E sendo fiscalizadas, sendo que num ano muitas vezes a gente tem 20, no máximo 25 feminicídios, então significa que nós temos 5, 6 mil mulheres que estão sendo protegidas. Então se a gente analisar por esse ângulo os dados, obviamente que a gente quer chegar num ponto que nenhuma mulher morra por conta de uma violência doméstica. Morra por ser mulher. Exatamente. É isso que seria o ideal. Mas a gente sabe que por mais que tenha todo um aparato, ainda é muito difícil. Ainda é muito difícil chegar a esse ponto. Mas o que é importante é que hoje a gente tem uma estrutura. Antigamente a gente nem tinha, a gente só tinha delegacia especializada, hoje a gente já tem delegacia especializada que é 24 horas no interior da Casa da Mulher. O fato da reunião de todos esses serviços no mesmo local facilita a denúncia, facilita o atendimento das mulheres e facilita também que o inquérito policial e o processo seja mais rápido, que a punição seja mais rápida. Mas o que é mais importante é que nós, como sociedade civil, a gente, além de não tolerar mais esses delitos, é nítido que a sociedade não tolera mais
terríveis, tanto que a sociedade de Campo Grande abraçou a Casa da Mulher. Tornou-se um local que não é mais uma política de um ou outro governo, é uma política de Estado. Que os administradores públicos, quando estão na prefeitura, quando estão no governo do Estado, eles fazem questão de mandar o recurso, de ser um local que tem que ter continuidade no seu serviço. Isso porque também a população verificou a importância e tem confiança naquele serviço que é oferecido. Mas hoje o que é mais importante é que a gente continue a passar para nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos amigos, as informações. A informação é poder, eu falo isso muito. Sim. Para a mulher, informação é poder. Quanto mais ela sabe sobre a sua situação, sobre os canais de denúncia, sobre onde procurar ajuda, sobre quais são os tipos de violência, quanto mais ela se informa. E hoje nós temos violência, não só a questão da violência que vai parar no processo criminal, nós temos a questão da violência obstétrica, violências na saúde, tantas formas de violência que a mulher perpassa, né? Então, violência na política, a gente vê tanto assim, né? Das mulheres que resolvem participar de um partido político, de concorrer a um cargo, sofrem violência. Então, violência, preconceito, né? Sempre mais difícil parece o caminho, mais né? difícil o caminho. No trabalho também. Então, assim, quanto mais a mulher se informar sobre a sua própria situação, sobre a sua própria vida, sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, mas sobre os seus direitos. Lembrando que a violência ela não é só física, né, Luciana? É isso que você está dizendo, né? A violência emocional ela também impacta muito. A violência emocional, a violência psicológica, a violência moral. Impacta muito a saúde da mulher. E o quanto a pandemia impactou mais, fez com que esses números fossem potencializados, porque está todo mundo no mesmo espaço, né? Piorou muito, por quê? Porque a mulher, a mulher que sofre violência, ela sempre tem uma rede de apoio, né? Então, onde ela poderia pedir auxílio. Então, rede de apoio da mulher, o próprio trabalho, os amigos, a família, a escola, a universidade. Então, com a pandemia, a gente teve que ficar afastado. As escolas fecharam, a própria saúde, ela teve mais dificuldade para um posto de saúde por medo de pegar a doença, de pegar a Covid. Então, a mulher também deixou de fazer exames médicos, de consultar com o seu médico, aquela pessoa de sua confiança. Na própria família ficou mais isolada, com os amigos. Então, essa redução da mulher para o interior do lar, que teve que ficar. E dizer assim, que a pandemia também, surgiram novas violências. As primeiras a perder o emprego foram as mulheres. Não só a mulher que trabalhava fora, por exemplo, como diarista numa casa, como secretária do lar numa casa, mas as próprias mulheres muitas vezes tiveram que pedir demissão. A mulher que não trabalhava na casa de outra mulher teve que pedir demissão porque ela teria que ficar em casa cuidando dos filhos, porque os filhos não estavam indo na escola. Porque não tinha mais condições de trabalhar, precisava ficar em casa para poder fazer o afazer doméstico, para poder cuidar dos filhos. Então as mulheres foram as primeiras a serem sacrificadas por conta da Covid. Muitas mulheres também que tinham uma certa estrutura familiar, perderam essa estrutura familiar porque os parceiros morreram, porque alguém da família, uma avó, um avô que cuidava daquela criança, que auxiliava também os rendimentos daquela família, faleceu em virtude da Covid. Então teve muito mais dificuldade. Então esse período de pandemia aumentou-se questões de doenças mentais, de doenças psicológicas, de mulheres em depressão, síndrome de Burnout, doenças emocionais, ansiedade, fora todos os vícios, né, que trazem também a uma circunstância de violência. E doenças não só emocionais também, psicológicas, mas doenças físicas também. Por quê? Porque a mulher deixou de ir para saúde, deixou de fazer um exame médico. Então aumentou muito a questão de câncer, questões de outras doenças também, aumentou muito durante a pandemia, porque não conseguiu fazer o tratamento adequado, porque não fez o exame médico durante o período, sabe? Então assim, a gente vai levar alguns anos para que essa pandemia a gente consiga voltar aos termos anteriores em questão de saúde da mulher, em questão da saúde física, saúde psicológica, na questão da empregabilidade, na questão da representação política também, que se afastou dos partidos, né? Das reuniões. Então houve uma redução, houve um empobrecimento, não só no Brasil, mas de todos os países. Então esse empobrecimento afeta diretamente as mulheres, né? E na sua visão, para a gente fazer o fechamento, quais as ações, quais as perspectivas que você, como promotora, que o Ministério Público tem para, daqui para frente, fazer um enfrentamento cada vez maior dessa situação de violência envolvendo a mulher? A pandemia também não trouxe só pontos negativos, pontos negativos. Um dos pontos positivos foi do aperfeiçoamento do nosso serviço.
o aperfeiçoamento dos canais online, do atendimento à distância, do atendimento virtual. Então, houve um aperfeiçoamento para a gente continuar o atendimento mesmo em tempo de pandemia. Como fazer de forma segura, que a gente pode fazer o atendimento pelo celular, por um WhatsApp. Então, houve também na Justiça uma melhoria desses atendimentos, de criação de canais de atendimento online, que facilita também, que a mulher não precisa pegar um ônibus, ela não precisa sair da sua casa, não precisa deixar o filho pequeno para fazer uma denúncia, para pedir uma medida protetiva. Hoje nós temos as medidas protetivas online. Então, assim, isso facilitou muito também o atendimento. Ultimamente nós temos trabalhado no projeto do Ministério Público chamado Projeto Acolhida, que é um projeto voltado para familiares de vítimas de homicídio. É voltado para o atendimento dos familiares daquela pessoa de uma vítima de homicídio, né? Então, qual o atendimento que a gente tem dado, né? Foram feitos convênios com o município, com o Estado, com a Secretaria, tanto Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria de Educação, a SAI de Assistência Social, o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, tanto a Defensoria Pública Estadual quanto a Defensoria Pública Federal, para dar esse atendimento ao redor do crime. Qual que é o atendimento ao redor do crime? Isso é um amadurecimento da própria sociedade, né, com relação ao próprio crime, né? Sim. Porque a gente vê muito o criminoso e esquece da família vítima, né? Então, qual que é o atendimento que está sendo dado aos familiares da vítima? Atendimento psicológico, através do CAPS, atendimento psiquiátrico, psicológico, para os filhos das vítimas, para os pais, para os irmãos. Todo um atendimento é feito pela prefeitura, está sendo feito pelo Estado, através da sua secretaria. Por exemplo, se aquela pessoa precisa de uma prestação continuada com cesta básica, com um auxílio de remuneração durante o período por conta daquele crime. A questão dentro do Ministério Público, a gente tem dado um atendimento mais humanizado para aqueles familiares, para saber sobre o inquérito policial, para saber sobre as provas do processo, para que esses familiares das vítimas possam participar mais ativamente desse processo criminal. Isso é importante também. Então, esse é o último foco que é pedido, inclusive, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Conselho Nacional de Justiça, junto ao Poder Judiciário, de ter um atendimento focado para as vítimas, né? De melhorar esse atendimento para as vítimas, que muitas vezes ela se vê perdida. O que eu faço? Eu contrato advogado? Como que eu faço para falar com o promotor, com o defensor público, para ter essa pessoa que morreu, às vezes era um amparo até financeiro e emocional de toda a família, né? Suporte. Em alguns países, por exemplo, Portugal, nós temos a sociedade civil que faz muito bem isso. Em Portugal tem um projeto que é da PAV, que inclusive eles dão apoio, até apoio durante o funeral, de pessoas para acompanhar os familiares da vítima durante o funeral, para a tramitação dessa documentação. Então a gente está tentando fazer algo similar aqui para dar um apoio melhor para essas vítimas, para os familiares das vítimas, né? Porque é muito dolorido você perder aquela pessoa, seu ente querido, ter toda uma documentação com a liberação do corpo no Instituto Médico Odontológico Legal, questões de documentação, questões previdenciárias. Então isso que é o intuito, de todo mundo se unir às instituições para poder dar um melhor atendimento para os familiares dessa vítima. Então isso é importante hoje como sociedade. A gente tem que cuidar desses órfãos, não só do feminicídio, mas dos homicídios, para que não se reproduza essa violência, né? Para que não cresça dentro dessa violência, para que não haja essa reprodução, para dar esse apoio, esse suporte emocional, suporte material, suporte financeiro, que é a primeira necessidade muitas vezes dessas pessoas, né? Para que essa violência não volte de novo, porque ela retorna de novo para a sociedade, né? Se a gente não faz a reeducação, a ressocialização daquele agressor que praticou o crime, a gente vai ter o retorno dessa violência novamente, ela vai ter a continuidade da violência. Mas se a gente também não trata a família da vítima, não dá esse apoio, que ele é importante também, né? Porque por muito tempo ele foi esquecido. Exatamente. Né? Se a gente não dá o apoio para essa família da vítima também, para esses órfãos, também a gente vai ter essa violência de retorno, né? Então assim, essa ciclo nunca é quebrado. Então assim, a gente tem que dar esse apoio para essas crianças na questão da educação, na questão de, às vezes, troca de escola, de ter um reforço escolar. Então tudo isso é também uma função do sistema de justiça. E do Ministério Público, que faz parte desse sistema de justiça também, de dar esse apoio, de, dentro das suas possibilidades, que a gente também tem possibilidades restritas, mas dentro das suas possibilidades, de conseguir dar um atendimento melhor. Que não seja só aquele atendimento frio, que muitas vezes a gente só pode dar naqueles 20 minutos, 1 hora de uma audiência, ou de um tribunal do júri. Muitas vezes você só vai conhecer a família, tem vezes que eu conheço a família no dia do julgamento.
E muitas vezes é porque aquela família não sabia nem como procurar o promotor, nem como falar com ele, nem como ir até um prédio do Ministério Público, não sabia nem que podia ligar, Na não podia verdade, a conversar. mensagem de que a sociedade pode e deve contar com o Ministério Público que está à disposição dela. É isso, né? Luciana do Amaral Rabelo, eu agradeço demais Nunca agradeço. você ter aceitado o nosso convite. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. E muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço de rever uma amiga de quantos É verdade, anos, né? 25. 25 Só de formado, anos, só de quase. formado. E assim, é muito bom saber desse seu projeto, é muito importante para as mulheres, para a sociedade em geral, de ter esse projeto falando sobre as mulheres. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Ficou ótimo.